Com as bênçãos de Deus, damos início à 97ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao vereador Bengala fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Coríntios 2, versículo 9. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não como pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Solicito ao vereador Beto a fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 20º. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Solicito ao vereador Eduardo a fazer a leitura de um artigo dos Estatutos dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 66 do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Renatinho Watanabe. Presente. Eduardo Delegacia. Professora Meire Barbosa. Geraldo Atleta presente. Bengala. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Beto. Ed Bofete. Presente. Enivaldo. Presente. Coloco em discussão a ata da 90ª sessão ordinária da 7ª legislatura, realizada em 3 de junho de 2019. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aquele que for favorável permaneça como estão, os contrários queira se levantar. Está aprovada a ata da 96ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento do projeto de lei 15 de 2019, que dispõe sobre a alteração dos anexos 2 e 3, que entregam a Lei Municipal número 1954 de 2017, que trata do plano plurianual para o exercício de 2018 a 2021 e da outras providências. Anuncio o recebimento do projeto de lei 16 de 2019, que dispõe sobre a alteração dos anexos 5 e 6, que entregam a Lei Municipal de 2007 a 2018, que trata da Lei da Diretriz Orçamentária 2019 e da outras providências. Anuncio o recebimento do projeto de lei 17 de 2019, que dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional especial. Anuncio o recebimento do projeto de lei número 18 de 2019, que dispõe sobre a alteração dos anexos 2 e 3, que entregam a Lei Municipal de 1954 de 2017, que trata do plano plurianual para exercício de 2018 a 2021 e da outras providências. Anuncio o recebimento do projeto de lei 19 de 2019, que dispõe sobre a alteração dos anexos 5 e 6, que entregam a Lei Municipal de 2007 a 2018, que trata da Lei da Diretriz Orçamentária de 2019 e da outras providências. Anuncio o recebimento do projeto de lei 20 de 2019, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. Anuncio o recebimento do projeto de lei 21 de 2019, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Solicito o secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 390/2019. Senhor presidente e senhores vereadores, requer a mesa do plenário seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto e pesar pelo falecimento do senhor Rubens Teodoro dos Santos, ocorrido no dia 6 de junho de 2019. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala das sessões, 6 de junho de 2019, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 394/2019. Senhor presidente e senhores vereadores, requer a mesa do plenário seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto e pesar pelo falecimento do senhor Odílio de Oliveira Siqueira, ocorrido no dia 8 de junho de 2019. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala das sessões, 10 de junho de 2019, Renatinho Watanabe, vereador. Passamos a respeitar um minuto de silêncio pelo falecimento dos senhores Rubens Teodoro dos Santos e Odílio de Oliveira Siqueira, Xunga.
Solicito o secretário que continue com a leitura dos requerimentos. Requerimento 385/2019, senhor presidente e senhores vereadores. Moradores da rua Geraldo Sartre reclamam das condições da rua e requerem manutenção com cascalho. A rua possui extensão de cerca de 300 metros, que permite realização de manutenção de forma rápida, que requer a mesa. Eu peço o arquivamento do requerimento, uma vez que o serviço já foi realizado na citada localidade. Requerimento arquivado a pedido do autor. Solicito o secretário que continue com a leitura dos requerimentos. Requerimento 386/2019. Senhor presidente e senhores vereadores, em contato com os moradores do bairro Figueiras, nos foi questionado sobre a possibilidade de instalação de iluminação pública na estrada municipal do Figueiras, próximo aos números 12.499 e 13.072. Considerando que a iluminação nesse trecho é uma questão de segurança pública. Assim, ante o exposto, requer a mesa do vídeo plenário seja oficiado ao senhor prefeito e à CENIM para que prestem a seguinte informação. A possibilidade de iluminação do referido trecho. 2. Quantas luminárias são necessárias? 3. Qual o custo dessa iluminação? 4. Se sim, quando poderão ser instaladas as luminárias no local? 5. Se não, por quê? Sala de sessões, 6 de junho de 2019, Beto, vereador. Requerimento 387/2019. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando as precárias condições que se encontram ao ponto do ônibus próximo à primeira entrada do bairro Oncinha, conforme fotos anexas, considerando que o referido ponto está necessitando de manutenção, é tomado pelo mato. Com isso, o risco é iminente para todos que utilizam. É que requer a mesa do plenário seja oficiado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. É possível realizar a manutenção do ponto de ônibus acima citado? 2. Se sim, quando ocorrerá? Se não, por quê? Sala de sessões, 6 de junho de 2019, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 388/2019. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que na estrada Abriquituba, próximo ao sítio do senhor Luiz Tizeu, existe um poste de madeira, considerando a grande possibilidade desse poste vir a cair, é muito grande, pelo fato de ter sido atingido por uma queimada, conforme fotos em anexos, e consequentemente causar grandes danos e prejuízos, e principalmente com pedestres e veículos que transitam pelo local que requer a mesa do vídeo plenário, seja oficiado do senhor prefeito, para que solicite, junto à Companhia Piratininga de Força e Luz, a substituição desse poste de madeira com a máxima urgente, ou melhor, com a máxima urgência. E ainda responda: há possibilidade de ser substituído o poste de madeira por poste de concreto? 2. Se positivo, quando? Se negativo, por quê? Sala de sessões, 6 de junho de 2019, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 389/2019. Senhor presidente e senhores vereadores. Pela ordem, presidente. Esse requerimento de minha autoria, eu solicito o arquivamento dele para adequação de redação. Requerimento arquivado a pedido do autor. Solicito o secretário que continue com a leitura do requerimento. Requerimento 391/2019. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que o vereador Edmo Buffet, através do requerimento 457, questionou a viabilidade da implantação de iluminação pública a LED, considerando que, em resposta, o Poder Executivo informou que dependeria de estudos técnicos e relevantes investimentos, considerando no dia 5 de junho de 2019, iniciar as inscrições para o programa do governo Procel Reluz 2019, que se trata de iluminação pública LED, facilitando assim a implantação do sistema em nosso município. É que requer a mesa do vídeo plenário seja oficiado do senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. O Poder Executivo já realizou algum estudo para a implantação da iluminação a LED? Se sim, quando? Se não, por quê? 2. O Poder Executivo tem intenção em inscrever-se o nosso município para a chamada pública do Procel Reluz 2019? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala de sessões, 7 de junho de 2019, Edno Buffet, vereador, Geraldo Atleta, vereador. Requerimento 392/2019. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que, em visita ao bairro Granja Modelo, moradores da rua Luso de Lima, próximos ao 319, ao lado da Igreja Evangélica e Missionária Olaria de Jesus, ou melhor de Deus, relatar a esse vereador que subscreve que havia no local uma placa de parada de ônibus que fora retirada por motivos desconhecidos e que o local ainda continua sendo parada de ônibus.
mas que alguns motoristas ignoram, sendo em alguns casos motoristas novatos que desconhecem a existência da placa que ali havia. Face ao exposto, é que requer a mesa do plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. É possível fixação de placa de sinalização de parada de ônibus no local conforme foto anexa? 2. Se assim quando? 3. Se não, por quê? Sala Sessões 7 de junho de 2019 é de um bufete vereador. Requerimento 393/2019. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que recentemente a prefeitura realizou o serviço de patrulhamento e cascalhamento na rua Aparecida Miguel Dias, no bairro Santa Rita. Considerando que após os reparos realizados pela prefeitura, a empresa contratada pela Sabesp para realizar o serviço de expansão na rede de distribuição de água realizou a perfuração da citada rua e não realizou a devida compactação do solo no local, causando grandes transtornos aos moradores do local, pois após alguns dias de chuva, o local ficou intransitável, conforme fotos anexas. Sendo assim, que requer a mesa do plenário seja oficiado ao senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. É possível que a prefeitura notifique a empresa responsável para que realize os devidos reparos no local, sob pena de multa caso não realize? 2. Se assim quando? 3. Se não, por quê? Sala Sessões 7 de junho de 2019 é de um bufete vereador. Leitura do expediente recebido de diverso. Anuncio o recebimento da resposta da Diretoria Regional de Ensino ao requerimento número 307 de 2019, que estará disponível no portal de transparência da Câmara Municipal. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Como foi lido o expediente recebido de diversos, e acredito que não há nenhum colega inscrito aí no tema livre, solicito seja suprimido o intervalo regimental. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre de suprimir o intervalo regimental. Ninguém querendo fazer outra palavra, coloque em votação. Aqueles que for favorável permaneçam como estão, contrário, aqueles que se levantar. Está aprovado o pedido do Dr. Alexandre de suprimir o intervalo regimental. Dando início de ordem do dia, temos redação final do projeto de lei número 10 de 2019, que dispõe sobre a diretriz para a elaboração e execução da lei orçamentária do município de Alumínio para o exercício de 2020 e da outras providências com as emendas. Solicito ao secretário a fazer a leitura do projeto. Autógrafo 2065, 2019, de 10 de junho de 2019. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município de Alumínio para o exercício de 2020 e da outras providências. A Câmara Municipal de Alumínio resolve aprovar com outra redação, projeto de lei número 10/2019, de autoria do Executivo a saber. A Câmara Municipal aprova. Artigo 1º. Em cumprimento ao disposto no artigo 165, inciso 2, parágrafo 2º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, no artigo 4º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, e no artigo 26, inciso 2 da Lei Orgânica do Município, de 26 de setembro de 2013, ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias relativas ao exercício financeiro de 2020, compreendendo: inciso 1, as metas e prioridades da administração pública municipal. 2, as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações. 3, as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais. 4, as disposições sobre as alterações na legislação tributária do município. 5, as disposições relativas à dívida pública municipal. E 6, as disposições finais. Parágrafo único. Integra essa lei os seguintes anexos: A. Demonstrativo de metas anuais. B. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. C. Demonstrativo das metas fiscais atuais comparada com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. E D. Evolução do patrimônio líquido nos últimos 3 exercícios. Inciso 2. Anexo de riscos fiscais contendo demonstrativo de riscos fiscais e providências. Anexo 3. Anexo de metas e prioridades. Capítulo 1. Metas e prioridades da administração pública municipal. Artigo 2º.
Em conformidade com o disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e no artigo 4º da Lei Complementar 101, as metas e prioridades para o exercício financeiro de 2020, previstas no PPA 2018 a 2021, são aquelas constantes em anexo próprio desta lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na lei orçamentária, mas não se constituem limites à programação das despesas. Parágrafo 1º. Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2020, será dada maior prioridade, inciso 1, a atenção especial no atendimento à criança e ao adolescente. Inciso 2, a eficiência e transparência na gestão dos recursos públicos. Inciso 3, as ações de estímulo ao aprimoramento do quadro de servidores para a melhoria dos serviços prestados, superação do improviso e construção de uma gestão ágil e transparente. Inciso 4, a promoção e desenvolvimento da infraestrutura urbana. Inciso 5, as ações que visem garantir eficiência e qualidade nas ofertas de serviços de saúde, enfatizando a prevenção. Inciso 6, as ações que promovam a garantia do direito à educação básica com excelência e equidade. Inciso 7, a integração e cooperação com os governos federal, estadual e com os municípios da região metropolitana de Sorocaba. Inciso 8, ao desenvolvimento econômico com foco nas potencialidades locais, principalmente de micro e pequenas empresas, para a construção de uma cidade sustentável, conceituada e eficiente. E inciso 9, a valorização do patrimônio ambiental e cultural do município. Parágrafo 2º. A execução das ações vinculadas às metas e prioridades do anexo a que se refere o caput será condicionada à manutenção do equilíbrio das contas públicas, conforme anexo de metas fiscais que integra a presente lei. Artigo 3º. O projeto de lei orçamentária anual será elaborado em consonância com as metas e prioridades estabelecidas no anexo próprio desta lei. Capítulo 2. Diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações. Artigo 4º. A estimativa de receitas serão feitas com observância das normas técnicas e legais e considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação dos índices de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante. Artigo 5º. O Poder Executivo, sob a coordenação do Departamento de Finanças, deverá elaborar e publicar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar 101, visando ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta lei. Parágrafo único. O Poder Executivo publicará a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária 2020. Artigo 6º. No prazo previsto no parágrafo único, o Poder Executivo, sob a coordenação dos Departamentos de Finanças, publicará as receitas previstas, desdobradas em metas bimestrais, juntamente com medidas de combate à evasão e à sonegação, valores das ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa e o montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa, nos termos do artigo 13 da Lei Complementar 101/2000. Artigo 7º. É o Poder Executivo autorizado a estabelecer por decreto, sempre que necessário, a limitação de empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira dos órgãos da administração, objetivando atingir as metas fiscais, excluídas das despesas que constituem obrigação constitucional ou legal de execução. Artigo 8º. A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos sem antes ter assegurado recursos suficientes para obras ou etapas de obras em andamento, salvo projetos programados com recursos de convênios e operações de crédito. Artigo 9º. A Procuradoria-Geral do município encaminhará ao Departamento de Finanças até 15 de julho do corrente exercício a relação dos débitos decorrentes de precatórios judiciários inscritos até 1º de junho de 2019,
a serem incluídos na proposta orçamentária de 2020, especificando: inciso 1, número e data do ajuizamento da ação originária. 2, número do precatório. 3, tipo de causa julgada, de acordo com a origem da despesa. 4, enquadramento, alimentar ou não alimentar. 5, data da autuação do precatório. 6, nome do beneficiário. 7, valor do precatório a ser pago, atualizado conforme determinado pelo artigo 100, parágrafo 5º da Constituição Federal e pela emenda constitucional 62/2019. 8, data do trânsito julgado. 9, número da vara ou comarca de origem. E 10, cópia do ofício requisitório no caso de precatórios trabalhistas e cópia da requisição de pagamento no caso de ação civil. Parágrafo único. A forma de pagamento e atualização monetária dos precatórios e das parcelas resultantes observarão no exercício de 2020 os índices adotados pelo Poder Judiciário respectivo, conforme disposto no artigo 100, parágrafo 1º da Constituição Federal, na emenda constitucional 62/2019 e no decreto 2013/2010. Artigo 10. A concessão de auxílios e subvenções dependerá de atender aos critérios estabelecidos pela Comissão Municipal de Assistência Social e o seu repasse dependerá de autorização legislativa através de lei específica. Artigo 11. As metas e prioridades constantes do plano plurianual e as desta lei considerar-se-ão modificadas por leis posteriores pelos créditos adicionais abertos com autorização legislativa, suplementares e especiais e pelos extraordinários. Artigo 12. O orçamento anual será dotado com recursos para atender às despesas imprevistas de emergências no percentual de 0,25% da receita estimada, através de reserva de contingência, conforme previsto no artigo 5º, inciso 3, da Lei Complementar 101/2000. Artigo 13. O Poder Executivo Municipal é autorizado nos termos estabelecidos pela Constituição Federal a, inciso 1, realizar operações de crédito por antecipação da receita nos termos da legislação em vigor até o limite de 10% da receita estimada. 2. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% das dotações do orçamento da despesa. 3. Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra, dentro do mesmo órgão orçamentário, de conformidade com o artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal, no limite de 10% de cada dotação orçamentária. Parágrafo 1º. O Poder Legislativo é autorizado a proceder, mediante ato da mesa da Câmara Municipal, a suplementação de suas dotações orçamentárias, desde que os recursos necessários para as coberturas sejam provenientes de anulação de suas próprias dotações, observado o limite ao inciso anterior deste artigo, quanto ao percentual de 30% de cada dotação orçamentária consignada. Artigo 14. É o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária, caso o autógrafo da lei orçamentária não seja encaminhado até o início do exercício 2020 pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 cada mês. Artigo 15. O orçamento fiscal que abrange os poderes executivo e legislativo cumprirá as seguintes constituições e exigências constitucionais e legais quanto aos limites. 1. Da aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino. 3. Da aplicação na manutenção e desenvolvimento da saúde. Capítulo 3. Disposições relativas às despesas do município com pessoal em encargos sociais. Artigo 16. As despesas com pessoal em encargos sociais para 2020 serão fixadas observando-se o disposto nas normas constitucionais aplicáveis na Lei Complementar 101/2000 da legislação em vigor. Artigo 18. O Poder Executivo, por intermédio do órgão de pessoal, publicará até o dia 31 de julho de 2019 a tabela de cargos efetivos e comissionados integrantes do quadro geral de pessoal civil
e demonstrará os quantitativos de cargos ocupados por servidores estáveis e de cada cargos vagos, comparando-os com os quantitativos do ano anterior e indicando as respectivas variações percentuais. Capítulo 4. Disposições sobre alterações da legislação tributária do município. Artigo 19. As atualizações das alíquotas do imposto predial territorial urbano serão efetuadas utilizando-se a média dos indicadores oficiais da inflação dos últimos 12 meses, o INPC, IGP, DI, FGV e IPC-FIP. Artigo 20. O Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano, IPTU, do exercício 2020 terá desconto de 5% do valor lançado quando pago até o vencimento da cota única. Artigo 21. Os tributos lançados e não arrecadados inscritos em dívidas ativas, cujos custos de cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não ser constituído como renúncia de receita para efetivo efeito do disposto no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2 da Lei Complementar 101/2020, ou melhor, 2000. Capítulo 5. Disposições relativas à dívida pública municipal. Artigo 22. O orçamento deverá destinar recursos para o pagamento do serviço da dívida municipal. Parágrafo único. Serão destinados recursos para o atendimento de despesa com juros, com outros encargos e com a amortização da dívida referente à operação de crédito contratada até 2019. Capítulo 6. Disposições finais. Artigo 23. As despesas consideradas irrelevantes nos termos do artigo 16, parágrafo 3º da Lei Complementar 101, são aquelas estabelecidas no limite de R$ 17.600 para a realização de dispensa de licitação em conformidade com a Lei Federal 8.666/93. Parágrafo único. O valor definido no caput acompanhará as alterações estabelecidas para os limites e a mencionada modalidade licitatória. Artigo 24. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que possibilitem a execução destas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária em cumprimento aos artigos 15 e 16 da Lei Complementar 101/2000. Artigo 25. Os valores das receitas ou das metas fiscais em anexo devem ser consideradas como estimativa, admitindo-se variações até o envio do projeto de lei orçamentária para o exercício 2020 ao Legislativo. Artigo 26. Fica previsto na LDO uma reserva de ordem de R$ 744.083 para a introdução de emendas impositivas aos senhores vereadores à lei orçamentária anual previstas na lei orgânica municipal. Artigo 27. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária até dia 31 de agosto de 2019. Artigo 28. Os pagamentos de serviços da dívida pública e de despesas com pessoal e encargos sociais terão prioridade sobre as ações de expansão. Artigo 29. Na seleção das prioridades estabelecidas no plano plurianual do município a serem incluídas na proposta orçamentária do exercício financeiro de 2020, será levada em consideração a capacidade financeira da área municipal. Artigo 30. Os dispêndios com propaganda de publicidade oficial serão atendidos por dotações orçamentárias específicas na lei orçamentária anual, em conformidade com as exigências da lei eleitoral vigente. Artigo 31. O Poder Executivo enviará até o dia 30 de setembro de 2019 o projeto de lei orçamentária anual ao Poder Legislativo, que o apreciará até o final da sessão legislativa, devolvendo-o a seguir para a sanção. Artigo 32. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições de contrário. Câmara Municipal de Alemim, 10 de junho de 2019. Renato Yoshio Watanabe, presidente. Lucimeira Aparecida de Almeida Barbosa, primeira secretária. Coloca em discussão a redação final do projeto de lei 10. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Renatinho Yoshio. Aprovo. Eduardo Legacia. Aprovo.
Professor Amílio Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta Prova. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Edwin Bofete. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. Redação final do projeto de lei 10, aprovado por 9 votos. Discussão única do projeto de lei 5 de 2019-L, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de ônibus concessionárias do município de Alumínio em indicar na carroceria dos veículos a data de publicação dos mesmos. Solicito ao secretário a fazer a leitura do projeto. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu peço a retirada por 2 sessões desse projeto de minha autoria. Coloco em discussão a pedido do vereador Nivaldo de retirar o projeto de lei 5 por 2 sessões. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, ou contrário, queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Enivaldo de retirar o projeto por 2 sessões. Discussão única do projeto de lei número 6 de 2019-L. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. O projeto é de minha autoria, eu também solicito a retirada dele por 5 sessões, até para que eu possa tomar conhecimento do parecer jurídico dele. Então solicito por 5 sessões. Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre de retirar o projeto de lei por 5 sessões. Em discussão, ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aquele que for favorável permaneça como estão, o contrário, queira se levantar. Está aprovado o pedido do Dr. Alexandre de retirar o projeto de lei 6 por 6 sessões. 5 sessões. Discussão única do projeto de lei número 13 de 2019, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Solicito o secretário a fazer a leitura do projeto. Alumínio, 29 de maio de 2019. Mensagem 13/2019. Senhor presidente e senhores vereadores, encaminhamos a superior deliberação dessa Casa de Leis o incluso do projeto de lei 13/2019, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$230 mil. O projeto visa atender despesas com a ficha 294 no valor de R$200 mil para suplementar a aquisição de rações para a alimentação dos animais do canil municipal. E a ficha 295 no valor de R$30 mil para complementar a dotação existente para a contratação de serviços terceiros para a campanha de castração. A cobertura financeira está sendo efetuada com a redução de recursos das ações orçamentárias do próprio Departamento Municipal de Saúde, na ficha 285, que se trata de manutenção da unidade de subvenções sociais. Pelos expostos e dos justos objetivos a serem atingidos com a medida, solicitamos o apoio dessa nobre utilidade para a apreciação e aprovação da matéria. Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelência, extensivamente a seus pares, os nossos protestos levados em consideração, atenciosamente, Antônio Piacentini, prefeito municipal. Projeto de lei número 13/2019, dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar. O prefeito municipal de Alumínio, usando as atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova, ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal um crédito adicional suplementar de R$230 mil, suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente. 02.00.00 Prefeitura Municipal de Alumínio. 02.14.00 Departamento Municipal de Saúde. 02.14.06 Fundo Municipal de Saúde, Centro de Controle de Zoonoses. Ficha 294, R$200 mil. Elemento de despesa. Outro serviço terceiro, pessoa jurídica, ficha 295, R$30 mil. Total, R$230 mil. Artigo 2º. O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes da redução das seguintes dotações do orçamento vigente. 02.00.00 Prefeitura Municipal de Alumínio. 02.14.00 Departamento Municipal de Saúde. 02.14.05 Fundo Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária e Epidemiológica. Presidente. Ficha 285. Solicita a retirada desse projeto por uma sessão. Coloco em discussão o pedido do Dr. Alexandre de retirar o projeto de lei 13 por 2 sessões. Por uma sessão. Peço para discutir. Bom, eu ia pedir, tá?
peço para discutir. Corrigindo, o doutor Alexandre falou por duas, é uma sessão. Então, e tinha pedido também para discutir, mas o Eduardo está na frente. Não, mas é... 5 minutos com a parte. É pela ordem o vereador Alexandre, por favor. Bom, na verdade, fiz esse pedido aqui, consultei aqui o Eduardo e a Meire antes, né, de fazer esse pedido aqui, evidentemente. Vocês devem se recordar, teve um requerimento aqui que foi votado nesse plenário que justamente questionava uma licitação que foi feita, contratada a empresa e não foi realizado o serviço. E agora vem um novo projeto. Então a gente, por não termos elementos aqui suficientes, eu acho que é necessária essa retirada, porque as pessoas podem questionar, pô, mas vocês gastaram 50 mil, se eu não me engano, no último, ou 20 ou 30, e agora de novo, sendo que não foi feita nenhuma castração no município. Então a gente roga aqui, inclusive, pedindo aqui para as lideranças do senhor prefeito, para que traga essa informação aqui, para a gente poder entender se é um novo processo licitatório, se não é um novo processo licitatório, para que a população saiba muito bem de que aquele crédito que nós aprovamos não foi feito nenhuma castração com relação àquela dotação, para a gente ter certeza de que realmente vai atender esse anseio aqui. A gente sabe da necessidade desse tipo de serviço, da ração aqui, mas só para a gente ter a certeza com relação a esse ponto. É esse motivo que me leva aqui a pedir a retirada por uma sessão. Com a palavra, o vereador Eduardo, da delegacia. Eu, como vou votar favorável, obviamente, ao pedido de adiamento da discussão, quero primeiro deixar claro às pessoas que assistem ou que venham a saber do motivo da retirada, é que ele se faz no sentido de levantar, se essa verba que está aqui é para complementar, de repente, uma dotação para execução de um processo de licitação já existente, ou se vai realizar outro, porque no passado nós fizemos um requerimento ao prefeito municipal, eu fui lá para conversar com ele, eu chamei aqui o vencedor do certame licitatório para saber por que não tinha sido executada a licitação, e eram alguns parâmetros técnicos que ele defendia que podia realizar de uma maneira, e a prefeitura entendia que não podia realizar, que tinha que realizar no centro de zoonoses. Pela ordem, vereador. Só para complementar, não vou pedir para discutir, desculpa, eu não vou pedir para discutir porque não precisa de 5 minutos. Na verdade, o que aconteceu naquela época é que nós aprovamos uma dotação, né, de 200 mil para 800 animais, e essa castração não aconteceu porque o veterinário que ganhou o processo licitatório, ele queria fazer a castração naqueles castramóveis, que são ônibus que usa de castração, e na época o veterinário das zoonoses não concordava com isso, ele achava que tinha que ser feito lá nas zoonoses, lá no IREMA, né? E assim, até por um entendimento, eu acho que muito válido fazer num castramóvel, porque às vezes a pessoa não tem como levar o animal até lá. Então acho que isso é para ajustar, né? Mas precisa ver a questão da licitação que já foi feita anteriormente. Obrigada pela parte, vereador. O problema que havia entre município e o vencedor do certame, que alegava inclusive que a exigência presente no edital de se realizar lá no centro de zoonoses, ela não tinha como ser aplicada porque não obedecia às regras sanitárias. Então, como que ele vai fazer lá? E, em contrapartida, nos meios próprios dele, além de ele atender no bairro, o que era para gerar um custo até maior, se for analisar, a prefeitura estaria tendo o mais gastando menos, não era o inverso. Então, acho que não feria de modo algum o princípio convocatório da licitação, porque ele oferecia mais do que o município pleiteou na licitação. Ele não podia realizar ali por questões sanitárias e se dispôs, e ficou nesse imbróglio e nada foi executado. E agora vem um pedido de verba. A questão é se teve que fazer uma suplementação para atender o edital vigente ou se vai abrir um outro, porque se abrir um outro, inclusive, corre-se o risco de ficar emperrado, porque o vencedor do passado pode tentar impedir o certame licitatório até que execute o contrato dele. Sem contar que pode entrar com uma ação pedindo indenização por dano moral, por prejuízo, porque venceu o certame, dano material, perdão, porque preveu, ganhou a licitação, não executou e um ano depois abre uma nova licitação. Então não tem muita lógica nisso aí. Então a gente quer ver esclarecidas essas questões, vamos buscar ao longo da semana essas informações para a gente poder orientar o voto para a próxima sessão e que fique justificado isso às pessoas, porque a gente sabe que tem muitas pessoas ansiosas
por essa política pública e pode falar, pô, puxa vida, o projeto vai para a Câmara e quando vai, depois de não sei quanto tempo o vereador não quer votar. A gente não vota porque não reúne as informações necessárias para que seja votado nessa sessão. São as minhas considerações. Continue em discussão o pedido do Dr. Alexandre de retirar o projeto de sessão por uma sessão. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do Alexandre de adiar o projeto de lei por uma sessão. Discussão única do projeto de lei número 14 de 2019, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Solicito o secretário a fazer a leitura do projeto. Alumínio, 31 de maio de 2019, mensagem 14/2019. Senhor presidente, temos a súbita honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o presente projeto de lei 14/2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$70 mil. O presente projeto de lei visa atender despesas com as fichas 233, no valor de R$25 mil, para suplementar a aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza para os jogos regionais que serão realizados nos dias 1 a 13 de julho de 2019 em Sorocaba, com a participação de 14 modalidades, cuja delegação compôs 170 participantes, entre atletas e comissão técnica, que ficaram alojados, e com a aquisição de material de limpeza para atender o Departamento de Esportes e Lazer. Ficha 234, para suplementar a aquisição de uniformes para os jogos regionais, para o Centro de Formação Desportiva, nas categorias de base sub-7 até sub-17, nas modalidades futsal, futebol de campo, vôlei e basquete. Também para aquisições de troféus, equipamentos esportivos, bolas, redes e medicamentos, e pagamentos de taxas de arbitragem para os campeonatos de futebol de salão e futebol de campo, vôlei e basquete. A cobertura financeira está sendo efetuada com redução do recurso do próprio Departamento Municipal de Lazer, de que trata sobre a ampliação e reforma da unidade, conforme ficha 237 e outros para lazer e outros serviços de terceiros de pessoa jurídica, ficha 235. Certo que os senhores edis, no seu alto entendimento, acatarão o pedido, subscrevemos-nos com os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 14/2019 dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. O prefeito do município de Alumínio, Estado de São Paulo, usando as atribuições legais que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal um crédito adicional no valor de R$70 mil para suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente. 020.00.00 Prefeitura Municipal de Alumínio. 02.12.00 Departamento Municipal de Esportes e Lazer. 02.12.01 Diretoria e Dependência. Ficha 233, R$25 mil. Ficha 234, R$45 mil. Total, R$70 mil. Artigo 2º. O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes da redação das seguintes dotações de orçamento vigente. 02.00.00 Prefeitura Municipal de Alumínio. 02.12.00 Departamento Municipal de Esportes. 02.12.01 Diretoria e Dependência. Ficha 237, R$20 mil. Ficha 235, R$50 mil. Total, R$70 mil. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 31 de maio de 2019. Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Coloco em discussão o projeto de lei 14 de 2019. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo Delegacia. Professora Meire Barbosa. Geraldo Atleta Pro. Bengala. Doutor Alexandre Amaral. Beto. Enivaldo. Aprova. Edson Bofete. Aprova. Projeto de lei 14 de 2019 aprovado por 8 votos. Segunda discussão do projeto de lei
número 62 de 2018, que dispõe sobre a política do... Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Como é a segunda discussão, solicito que seja suprimida a leitura do projeto de lei 68/2018. Coloque em discussão o pedido do doutor Alexandre de suprimir a leitura do projeto. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra. Naquele que for favorável, permaneça como estão, contrário, queira se levantar. Está aprovado o pedido do doutor Alexandre de suprimir a leitura do projeto. Coloca em discussão o projeto. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Renatinho Watanabe. Aprova. Eduardo Garcia. Aprova. Professor Ameire Barbosa. Geraldo Atleta aprova. Bengala. Aprova. Doutor Alexandre Amaral. Aprova. Beto. Aprova. Edson Bufete. Aprova. Enivaldo. Aprova. Projeto de lei 14, aprovado por 9 votos. O projeto de lei aprovado por 9 votos é o número 62 de 2018. Aprovado em primeira discussão. Emenda 1, 2019, é o projeto de lei número 62 de 2018, que dispõe sobre as políticas do regime integrado das prestações, regularização, fiscalização e controle dos serviços públicos essenciais de saneamento básico do município de Alumínio, São Paulo, e da outras providências com emenda. Solicito ao secretário a fazer a leitura das emendas. Emenda número 1/2019, é projeto de lei número 62/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, o inciso 1 do artigo 15 passa a ter a seguinte redação. Artigo 15, inciso 1. Órgão, autarquia, fundação de direito público, consórcio público, empresa pública ou sociedade de economia mista, estadual ou municipal. O inciso 2 do artigo 23 passa a ter a seguinte redação. Artigo 23, inciso 1. De abastecimento de água e esgoto sanitário por tarifas e outros preços públicos que serão estabelecidos pela administração, pela concessionária, com regulação pela agência reguladora estadual respectiva. 3. O parágrafo 2º do artigo 23 passa a ter a seguinte redação. Artigo 23, parágrafo 2º. O município poderá adotar, mediante lei específica, subsídios tarifários e não tarifários para os usuários e localidades que não tenham capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente para cobrir o custo integral dos serviços. 4. O caput do artigo 35 passa a ter a seguinte redação. Artigo 35. Fica criado o Conselho Municipal de Saneamento Básico como órgão superior de assessoramento e consulta da administração municipal, com funções consultiva, fiscalizadoras e deliberativas, no âmbito de sua competência, conforme dispõe esta lei. 5. Os incisos 3 e 4 do artigo 36, que na verdade deverá ser o artigo 37, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 37. Inciso 3. Um representante da concessionária do Serviço Público de Água e Esgoto. Inciso 4. Um representante da empresa contratada para a coleta e destinação do lixo domiciliar. 6. No artigo 40, que deverá ser o artigo 42, onde se lê parágrafo 1º, leia-se parágrafo único. 7. A partir do artigo 35, no capítulo 3, ou melhor, no capítulo 8, do Conselho Municipal de Saneamento Básico, deverão ser remunerados todos os artigos do projeto de lei, por claro erro de numeração no projeto de lei original, ficando ao final com um total de 49 artigos. Sala de Sessões, plenário, vereador Ando Silva, 3 de junho de 2019. Justificativa. Em relação aos itens 1 e 2 da presente emenda, eles têm a única finalidade de retirar a denominação da Sabesp, da Arcesp e da Engever, pois pensamos que a lei deve ter disposições gerais e não nomear essas pessoas especificamente. Afinal, em relação à Sabesp e Engever, que além do mais nem empresa pública elas são contratadas e por diversas razões podem deixar de ter essa condição com o tempo.
Em relação ao item 3, a alteração foi apenas para deixar explicado que a regra deverá ter a aprovação de lei específica para que venha a valer. No item 4, tratamos apenas de correção da redação com a retirada da palavra deliberativo, uniformizando a denominação conforme os demais dispositivos do projeto de lei. Em relação ao item 5, da mesma maneira que já justificamos acerca dos itens 1 e 2. E, finalmente, sobre os itens 6 e 7, as modificações são apenas para correção de redação e por erro na numeração final dos artigos. Renatinho Watanabe, Eduardo Delegacia Geral da Atleta, Dr. Alexandre Amaral, Bengala, Professora Meire Barbosa, Edmund Bofete, Enivaldo e Beto, vereadores. Coloca em discussão a emenda 1. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Renatinho Watanabe. Aprovo. Eduardo Delegacia. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta, aprovo. Bengala. Aprovo. Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Edmo Bofete. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. Emenda 1 de 2019 é aprovada por 9 votos. Emenda 2 de 2019 é o projeto de lei. Pela ordem, senhor presidente. Pode não, vereador. Eu peço suspensão da sessão por 3 minutos. Coloque em discussão o pedido do vereador Geraldo de suspender a sessão por 3 minutos. Em discussão. Aqueles que forem favoráveis para nessa constituição, ao contrário, que se levantar. Está aprovado o pedido do Geraldo de suspender a sessão por 3 minutos. Está suspensa a sessão por 3 minutos. Solicito o secretário a fazer a chamada nominal dos senhores vereadores. Renatinho Watanabe. Presente. Eduardo Delegacia. Professora Meire Barbosa. Presente. Atleta, presente. Bengala. Doutor Alexandre Amaral. Beto. Edu Bofete. Presente. Enivaldo. Solicito o secretário a continuar a fazer a leitura das emendas de 2019. 2 de 2019 é o projeto de lei 62 de 2018. Emenda número 2/2019, projeto de lei número 62/2018. Senhor presidente e senhores vereadores. Senhor presidente e senhores vereadores. 1. O artigo 37 fica com a redação abaixo demonstrada, com a supressão do inciso 2 do projeto de lei, em decorrência disso, com a renumeração dos demais incisos, além da nova redação dos antigos incisos 3 e 4, e atuais incisos 2 e 3, respectivamente. Artigo 37. O Conselho será composto por 7 membros efetivos, além de seus respectivos suplentes, com mandato de 2 anos. Inciso 2. Um representante da concessionária do Serviço Público de Água e Esgoto. 3. Um representante da empresa contratada para a coleta e destinação do lixo domiciliar. Sala Sessões, 3 de junho de 2019. Justificativa. A supressão de representantes do Poder Legislativo deve-se a decisões jurisprudenciais, especialmente o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de que os conselhos municipais não devem ter representantes citado poder, pois isso feriria o disposto no artigo 2º da Constituição Federal, que consagra o princípio da independência e harmonia entre os poderes. Além disso, a correção também para retirar os nomes dos concessionárias ou contratadas do município, prevendo apenas a existência de representante dessas, sem denominá-las, expressamente dada a necessidade de caráter genérico das normas. Renatinho Watanabe, Eduardo Delegacia, Geraldo Atleta, Dr. Alexandre Amaral, Bengala, Professora Meire Barbosa, Edmo Bofete, Enivaldo e Beto, vereadores. Em discussão a emenda 2 de 2019 é o projeto de lei 62/2018. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Renatinho Watanabe. Aprovo. Eduardo Delegacia. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta, aprovo. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Edmo Bofete. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. Emenda 2, aprovado por 9 votos. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Redação final do projeto de lei número 62/2018, que dispõe sobre a política do regime integrado da prestação, regularização, fiscalização e controle
do serviço público essenciais de saneamento básico dos municípios de Alumínio São Paulo e da outras providências com emendas. Discussão única do projeto de lei 3/2018, L, que dispõe sobre a denominação de logrador público que especifica. Primeira discussão do projeto de lei número 15/2019, que dispõe sobre a alteração dos anexos 2 e 3, que entrega a lei municipal número 1954 de 2017, que trata dos planos plurianual para exercício de 2018 a 2021 e da outras providências. Primeira discussão do projeto de lei número 16/2019, que dispõe sobre a alteração dos anexos 5 e 6, que entrega a lei municipal número 2017 de 2018, que trata da lei da diretriz orçamentária de 2019 e da outras providências. Primeira discussão do projeto de lei número 18 de 2019, que dispõe sobre a alteração dos anexos 2 e 3, que entrega a lei municipal número 1954/2017, que trata do plano plurianual para exercício de 2018 a 2021 e da outras providências. Primeira discussão do projeto de lei número 19/2019, que dispõe sobre a alteração dos anexos 5 e 6, que entrega a lei municipal número 2007/2018, que trata da lei das diretrizes orçamentárias de 2019 e da outras providências. Projeto de lei 13 de 2019. Discussão única do projeto número 21 de 2019, que dispõe sobre autorização para as aberturas de crédito adicional suplementar. Nada mais havendo tratar nesta presente sessão, damos mesmo por encerrado. Uma boa noite.